Fala pessoal, então estamos aqui hoje para iniciar mais uma videoaula e nessa videoaula vamos falar um pouco sobre hidrocarbonetos não ramificados, tá ok? Hidrocarbonetos nós já falamos anteriormente, são compostos orgânicos que são formados apenas por carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos não ramificados, para ser mais direto ao ponto, são aqueles que têm cadeia normal, ou seja, não são ramificados, não possuem ramificações. E aí, nesse caso, vocês vão ter apenas carbonos secundários e carbonos primários, salvo apenas alguma exceção que a gente vai ver lá na frente, tá ok? Mas antes de falarmos um pouco sobre isso, nós vamos abordar um outro assunto que vai ser muito importante para o estudo aí de vocês no terceiro ano do ensino médio, que é a nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, como é que eu nomeio esses compostos orgânicos? Essa nomenclatura ela é feita com base nas regras da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Tá ok? Segundo ela, a nomenclatura dos compostos orgânicos é feita de acordo com a junção de um prefixo, de um infixo e de um sufixo. O prefixo ele vai determinar, melhor dizendo, o prefixo ele vai estar relacionado à quantidade de carbonos que está presente na cadeia principal. E fixem esse nome, cadeia principal, porque na próxima aula nós vamos pegar e falar um pouco mais sobre esse assunto, tá ok? O infixo, ele vai estar relacionado com a presença ou não de ligações duplas e triplas, né? Enquanto que o sufixo estará relacionado com a função orgânica. Como nessa aula nós vamos falar apenas sobre os hidrocarbonetos, então nós só vamos observar o sufixo O, que está relacionado justamente à função hidrocarboneto, função orgânica dos hidrocarbonetos, tá ok? Mas em aulas futuras nós também veremos outros sufixos, como o ol, que é utilizado para a função álcool, o al, que é para a função aldeído, e assim sucessivamente. Mas como a aula de hoje é só sobre os hidrocarbonetos, vamos focar um pouco neles. Então, pessoal, conforme eu já falei, os prefixos eles vão então ser divididos de acordo com a quantidade de carbonos, da seguinte maneira. Se eu tiver apenas um carbono, eu vou usar o prefixo met. Se eu tiver 2 carbonos, o prefixo et. Se eu tiver 3 carbonos, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Tá ok? Observe que a partir do quinto é basicamente que nem aquele mesmo prefixo que é utilizado com base no número de campeonatos que um time ganha, com base no número de vezes que um time ganha em um determinado campeonato, né? Que aí nós chamamos de pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão e assim por diante. Mesmo jeitinho são os prefixos, dos compostos orgânicos, tá ok? Já os infixos, eles vão ser da seguinte maneira. Se eu tiver apenas ligação simples entre carbonos, então eu vou utilizar o infixo an. Se eu tiver uma ligação dupla, então eu vou usar o infixo en. Se eu tiver uma ligação tripla, então vai ser o in. Já se eu tiver 2 ligações duplas, eu vou utilizar o dien. Se eu tiver 2 ligações triplas, o di-in. Tá bem? Esses são os principais que vão aparecer. Então, não nos adianta ir abordando outros aqui nessa aula, certo? Então, ligação simples an, dupla en, tripla in. Observe a sequência das vogais, né? Primeira, só uma ligação é o a, 2 ligações é o e, 3 ligações é o i. Então, a, e, i. Acho que vocês devem ter observado isso daí, né? E aí, como exemplo para a nossa aula, eu vou trazer aqui para vocês o caso do metano, que é esse composto que está aqui do lado, né? Ele tem apenas um carbono, e aí vocês vão observar que o nome dele é formado da seguinte maneira. Nós vamos ter met, né? Só tem um carbono, então met. Como eu tenho
na verdade, como eu não tenho ligação com outro átomo de carbono, então eu vou usar o AN e por ser um hidrocarboneto, o O, né? Outro exemplo seria o propano. No caso do propano, vocês vão observar 3 carbonos, né? Então, existem os 3 carbonos, então por isso o prefixo prop. Só existe ligação simples entre carbonos, então eu vou usar o AN e por ser um hidrocarboneto, final O, propano. E por fim, o propeno. Propeno, que nesse caso, ele também tem 3 carbonos, né? Por isso o prefixo prop, mas ele tem uma ligação dupla. Por isso que o infixo, né? Que antes era o AN, agora é o EN. Indicando a ligação dupla que existe aí nessa substância, certo? Então, nós vimos aí 3 exemplos: metano, propano e o propeno. Mas, como poder classificar essas substâncias com base em um determinado tipo de hidrocarboneto? É o que vamos ver agora. Então, pessoal, no caso dos hidrocarbonetos, eles podem ser de diferentes tipos. Nós temos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, que aí podem ser os alcanos, os alcenos, alcinos e alcadienos, e temos de cadeia fechada, ciclanos, ciclenos, cicloalcadienos e os aromáticos. Então, observe que são 8 tipos de hidrocarbonetos. Vamos ver primeiro os de cadeia aberta. Então, no caso dos alcanos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem apenas a ligação simples entre os carbonos. Um exemplo é o etano, né? Onde ele tem só 2 carbonos que fazem ligação simples entre eles. Tá ok? Por isso, 2 carbonos et, só tem ligação simples o AN e o final O por ser um hidrocarboneto. Outros exemplos, até comuns do nosso dia a dia, são propano e o butano, né? A mistura propano e butano é encontrada no gás de cozinha, né? É aquele que alimenta os fogões de nossa casa. Como o propano eu já falei anteriormente, então vocês vão observar aí a fórmula do butano. Butano que nesse caso ele tem 4 carbonos, por isso que é o prefixo but, né? Só tem ligação simples. Aí nós vamos ter então o infixo AN e o final O por ser um hidrocarboneto. Daí vem o seu nome, butano, tá certo? Outro tipo de hidrocarboneto são os alcenos, ou alquenos, como alguns também chamam. Os alcenos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem uma ligação dupla, tá ok? Então, um exemplo comum é o eteno, apesar de nós muitas vezes não conhecermos, né? Mas ele está muito presente no nosso dia a dia, que é uma substância responsável pelo amadurecimento das frutas, né? É ele que vai ser o responsável pela fruta de sair do seu estado verde para o seu estado de madura. Tá ok? Então, esse eteno, conforme vocês podem observar na forma estrutural dele aí, ele possui 2 carbonos, né? E uma ligação dupla. Por isso que vai ter o prefixo et, de 2 carbonos, e o infixo en, que aí no caso representa a ligação dupla com o final O, eteno, que aí no caso é essa substância que está aí presente. Já os alcinos, ou alquinos, como outras pessoas também gostam de chamar, são substâncias, são hidrocarbonetos. Já os alcinos, ou os alquinos, que são hidrocarbonetos, que eles... Já os alcinos, ou alquinos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta também, mas que possuem ligação tripla. E aí, nesse caso, nós vamos também ter um carinha um pouco famoso, apesar de também, às vezes, as pessoas não conhecerem, que é o etino, que é utilizado como gás de maçarico, né? Ou usado também naqueles chapeuzinhos de mineiro antigos, que o pessoal às vezes vê em um filme, em um desenho. Então, aquela lâmpadazinha ela funciona justamente com etino, que é um gás de maçarico. Esse etino é, na verdade, um composto orgânico, né, formado por 2 carbonos, né, et, 2 carbonos, que tem tripla ligação entre eles, conforme a forma estrutural que vocês estão vendo aí na tela.
tá ok? Então, essa substânciazinha aí é etinol. Et, 2 carbonos, in, que no caso tem a ligação tripla, e o O por ser um hidrocarboneto, tá ok? E para fechar os compostos de cadeia aberta, os hidrocarbonetos de cadeia aberta, nós vamos ter os alcadienos. Alcadienos, o nome até é bem sugestivo, né? Então, o álcool já lembra que é cadeia aberta, mas nós vamos ter o dien. Então, dien, então significa que são hidrocarbonetos de cadeia aberta que tem duas ligações duplas, né? E aí nós vamos ter aí o exemplo do propadieno, tá ok? Propadieno, que aí no caso é um hidrocarboneto, que ele tem 3 carbonos, e aí esses 3 carbonos nós vamos ter duas ligações duplas. Tem uma dupla, né? Aí entre o primeiro carbono e o segundo carbono, e entre o segundo e o terceiro. Então aí eu formo o meu propadieno, tá bem? Prop, porque no caso tem 3 carbonos, e coloca-se esse A para que não se tenha a união entre duas consoantes, né? Porque senão ia ficar propdi, e aí nesse caso não fica muito estiloso, vamos assim dizer. Então você coloca o A, então propadien, porque tem duas ligações duplas, e o final O, então propadieno. Então nós temos aí os 4 tipos de hidrocarboneto de cadeia aberta. São os alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos. Vamos agora para os de cadeia fechada. Dentro de cadeia fechada, nós podemos começar com os cicloalcanos ou ciclanos. Ciclo já dá a ideia de uma cadeia fechada, né? Cadeia cíclica fechada. Então, essas substâncias, elas têm uma cadeia fechada e por isso no seu nome é acrescentada a palavra ciclo na frente, como por exemplo o ciclobutano, que vocês estão vendo aí na tela, que parece um quadradozinho, né? Mas lembrando que a gente já viu anteriormente que no recanto de cada ponto aí desse quadrado, nós temos um átomo de carbono. E aí nós vamos ter o seguinte: como nós temos 4 átomos de carbono, então vai ser but, certo? Mas por ser uma cadeia fechada, vamos colocar a palavra ciclo. Então coloca-se ciclo, but. No caso, por ele só possuir ligação simples, então vai receber o infixo an, e por ser hidrocarboneto, o final O. Então vai ficar ciclobutano. Tá ok? Então por isso vai ficar ciclobutano. Beleza? Já o cicloalceno ou cicleno, já os cicloalcenos ou ciclenos, eles são hidrocarbonetos que também têm a cadeia fechada, mas que eles vão ter uma ligação dupla ali presente, como esse exemplo que vocês estão aí na tela, né? Que é o chamado ciclopropeno, que ele é um composto que apesar de ter a fórmula em triângulo, né, a gente tem que lembrar, isso aqui parece mais um desenho, não é bem um desenho, é um composto orgânico, né? Em cada cantinho você tem um átomo de carbono, sendo que como eu tenho 3 átomos de carbono, eu vou usar o prefixo prop, né? Mas por ser fechada a cadeia, eu vou usar então o ciclo, então cicloprop. Como eu tenho uma ligação dupla, aí eu coloco o infixo en e o final O, ciclopropeno, tá certo? Então foi formado o nome dessa substância. Já para os cicloalcadienos, que são bem mais difíceis de você achar, até mesmo em provas vestibulares, mas que é bom a gente também frisar aqui nessa aula, eles têm, ao invés de só uma ligação, eles vão ter 2 ligações duplas na cadeia, como é esse caso que vocês têm aí na tela, que é o ciclobut-1,2-dieno, certo? Para fins de posicionamento, são utilizados esses númerozinhos que vocês observam aí na tela, tá ok? Então, o que é que ocorre? Como ele tem 2 carbonos, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar but como prefixo, mas aí eu vou adicionar o ciclo, então ciclobut. Como ele tem 2 ligações duplas, então eu uso dien. E esses números vieram de onde? Eles vieram da posição. Observe que, se eu considerar esse carbono aqui como 1,
e aí eu for colocando ele em ordem, na medida que vão aparecendo as outras ligações duplas, a próxima ligação ela está no carbono 2, né? Primeira ligação dupla é entre 1 e 2, a segunda ligação é entre o 2 e o 3. Então, por isso eu vou colocar ó, 1, que representa a primeira ligação, vírgula 2, dien, final, O. Tá ok? Então, fica ciclo, but, 1, 2, dieno. Ah, e se ele tivesse na outra, que nem esse outro exemplo agora, aí eu teria o que nós chamamos de ciclobut 1, 3, dien. Observe que a ligação dupla, ela mudou de posição. Ela está agora no carbono 3. Basta que você pegue ó, 1, o 2 e depois o 3. Observe que um está entre o 1 e o 2 e o outro está entre o 3 e o 4. São compostos diferentes. Por isso a indicação da posição dessa ligação dupla, ela é importante. Mas não se preocupe. Essa aqui nessa aula é apenas uma noção introdutória. Em uma aula futura, nós teremos um aprofundamento nesse estudo. Tá bem? E para fechar, nós vamos ter então os compostos aromáticos, os hidrocarbonetos aromáticos, como é o tal do benzeno, que nós já vimos anteriormente. Então, o benzeno, ele é um composto de cadeia fechada, com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, que pode ser representado por essa formulazinha com a bolinha no meio, ou por essa outra formulazinha, onde ele tem as ligações duplas alternadas. Tá ok? Além do benzeno, existem outros hidrocarbonetos aromáticos, como é o caso do naftaleno, do antraceno, né? E observe que nesses casos aí não há uma regra bem definida para como você vai nomear, né? Então não há assim uma regra que diga, se eu tiver 2 benzenos, ele recebe esse nome. Se ele tiver 3 benzenos, um do ladinho do outro, ele recebe esse outro nome. Então, a nomenclatura ela é dada mais para o composto em si. Não há uma regra sistemática, como nós vimos anteriormente para os alcanos, os alcenos, os outros tipos de hidrocarbonetos. Certo? Então, nesse caso, é importante sempre ir lembrando que ó, se eu tiver um anel benzênico desse jeito, ele é o benzeno. Se tiver 2, é o naftaleno. Se tiver 3, é o antraceno. Desse jeitinho. Né? Então, é basicamente dessa maneira. Bem, pessoal. Essa aula de hoje vai chegando ao fim. O objetivo dela era que vocês pudessem aprender um pouco mais sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Então aqui foi a nossa introdutória. Esse assunto ainda vai ser trabalhado nas próximas aulas. Também trabalhamos os tipos de hidrocarbonetos, né? Relembrando que eles podem ser do tipo alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos, cicloalcadienos e aromáticos. Beleza? Na próxima aula nós vamos dar continuidade falando sobre os hidrocarbonetos ramificados e espero que vocês estejam aqui. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar se você tiver gostado aí da nossa videoaula. Forte abraço a todos, tamo junto e falou!